Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, oi, tudo bem? Bora ver mais peças lindas que eu fiz. E hoje eu tô mostrando o aquário inteiro aqui, ó, para vocês verem. Nossa, peraí pera só um minutinho aqui, que a imagem para mim tá muito ruim. Pronto, agora sim. Olá, boa noite. Boa noite. Quem chegando já manda um joinha. Primeiramente, eu vou fazer igual ontem. Quando chegar no 20 likes, aí eu começo a mostrar as peças. Para mim, boa, boa. Para você, bom dia. Preta Conceição, boa noite para você. Tudo bem? Então, gente, vocês que estão chegando, já deixa meu like, primeiramente. Eu vou fazer igual ontem. Chegar no 20 likes, aí eu começo a mostrar para vocês as minhas peças. Que eu peguei várias peças, né, hoje. Eu não peguei tudo também, porque é muita coisa, né? Muito pesado, tá? Então já deixa o like. Tem 16 pessoas, 8 likes ainda. Porque agora tem 14. Jéssica, bom dia, Jéssica. Boa noite para você. Bora, gente. Dá o like para mim. 15 pessoas, 8 likes. Vou esperar dar 20. 20 likes, gente. 20 likes. Então, tá tudo bem por aí? Hoje aqui tá ventando. Tá bem nublado, vai chover o dia inteiro. 93% de águas. Cleide Aranão Bastos, tudo bem? E falando de tudo bem, teve um terremoto bem grande, por sinal, de 6 ponto alguma coisa, e eu não lembro o lugar. Que lugar que foi, Fê? Fukushima? Então, e eu tava dormindo na hora, né? E aqui deu fraco, deu 2,0, mais ou menos, né? E o Fê tava, eu tava dormindo e o Fê tava, ele falou assim que sentiu meia tontura, né? E alguns segundos depois começou a balançar. Aí ele achou que fosse eu que tava balançando na cama. E aí ele viu o lustre balançando, né? Aí, bom, enfim, tudo bem aqui, graças a Deus. Mas onde aconteceu o terremoto foi bem ruim, né? Bem ruim mesmo. 12 likes, falta 8, gente, falta 8. Vou aqui ficar esperando, conversando com vocês. Vocês olhando meus peixinhos e a gente conversando aqui, enquanto que eu, né? Então, hoje eu vou mostrar algumas peças. Sai. Umas peças que eu fiz há muito tempo atrás, outras, algumas recentes. E tem uma aí que eu fiz há muitos e muitos anos. Eu acho que tem essa peça deve ter uns 15 anos. Por aí, porque aqui nesse apartamento eu vim morar em 2010, final de 2010. A gente está em 2012, são 12 anos. Quando eu morava lá no outro apartamento, então deve ter uns 16 anos, mais ou menos. Mais ou menos. E eu fiz
na época, né, eu não sabia, não tinha noção, por causa que o novelo são muito pequenos, então você não tem noção de quanto você vai gastar para fazer uma blusa. E eu falei assim, eu vou fazer uma blusinha que der com a linha. Tanto é que ficou um pouco curta, mas eu usava em casa, né? Não saía com ela. Quer dizer, eu saí uma vez só com ela, tá? Falta 4 likes, gente. 4 likes. Vocês não querem ver os meus vestuários? Então, e tem uma peça também que eu fiz, que infelizmente eu perdi o vídeo, né? Eu acho que para quem viu, sabe que, nossa, eu fiquei revoltada. Gente, falta um like. Um like só. Falta um like para 20. Falta um like. Quem vai dar um like? Quem vai dar o de número 20? É... Então, eu fiquei muito revoltada, né? Porque eu fiz a peça inteira, fiz o passo a passo e tudo mais. Eu cheguei a postar o vídeo, mas eu tive que reeditar no YouTube e eu não sabia, assim, muito bem como fazer, né? E acabou que eu perdi no vídeo. Eu deletei errado, né? Quer dizer, editei errado, deletei o que não era para deletar e deixei o que não era para deixar e ficou aquela confusão toda, né? E acabou que, como se diz, é, o vídeo se foi, né? Gente, 20 likes, falta um like só. Quem vai dar um like? Vocês vêm, vai, volta, né? Não fica, depois vem de novo. Falta um like, gente. Falta um like. Quem vai dar esse de número 20? Quem der esse do número 20 aí já me fala. É, Viviane, gosto muito do seu trabalho. Muito sucesso para você. Obrigada. Preta Conceição, eu vi falar na TV. Então, você viu, né? Obrigada. Quem deu o like 20, obrigada, viu? Então, passou na TV, né? E eu não assisto noticiário, né? Mas eu vejo pelas redes sociais, tá? Então, eu vou mostrar aqui primeiramente uma blusinha que eu tinha feito. Eu fiz uma na época que eu não gravava vídeo, né? E foi essa daqui. Aí depois eu fiz o passo a passo para vocês, que foi com exatamente essa blusa, tá? Com os quadrados que eu vi. E eu falei assim, bom, eu tenho pouca linha, né? Então eu tenho que ver o que fazer. Os quadrados, eles rendem bastante, então você economiza a linha, né? Então eu fiz essa blusa aqui, né? Eu fiz uma blusa simples, tá? Essa daqui eu fiz para vocês, tá? Aqui, ó. E o barrado também eu modifiquei, fazendo ele ficando assim, sabe? Em relevo, para ficar diferente, tá? E o ponto assim, aqui na parte de baixo, tá? E essa linha aqui é uma gracinha, porque ela tem umas pipoquinhas bem coloridas, né? Bem assim, sutil, né? Tá? E a parte das costas é assim, menos cavado, né? Pra não ficar caindo, tá? E a mesma coisa. Aqui foi feito 4 quadrados pra frente, 4.
para as costas. Bem fácil, né? Mais fácil do que isso, acho que não tem. Eu vou deixar aqui no chão, porque eu não tenho lugar para colocar. Eu fiz essa capinha também. Uma capinha floral, muito fácil de fazer. Essa linha aqui tem lantejoulas. Olha só, né? Esse aqui, se não me engano, eu coloquei 2 fios. É, um fio meio que alaranjado, com as lantejoulas e com uma linha de algodão rosa. Aí combinou bem. Olha só. Ficou bem chique. Com pontinho floral aqui, ponto rede e leque na parte de baixo, né? Fica uma capinha bem bonitinha. Fica uma gracinha essa capinha, né? E facinho de fazer, vai pouca linha, poucas carreiras, e no instantinho você faz. E fica uma belíssima peça. Deixa eu ver. Eu fiz essa blusa laranja. Uma blusa laranja que eu levei um bolo. Me pediram para fazer, eu fiz. E aí depois a pessoa se mandou. Nunca mais vi ela. Aqui. Ela é meio acinturada. Então tem uma pequena diminuição aqui nessa parte, né? Então ela fica cinturada, tá? Vamos ver se dá pra mostrar. Ela fica meio cinturada. Ponto hiper fácil de fazer, ó. Ponto leque, ponto V. Aqui os leques, bem facinho de fazer. E a parte de cima, olha só, é esse desenho, tá? Tem o passo a passo no meu canal. A manguinha assim, tá? Com acabamento bem simples. E aqui nessa parte aqui é ponto baixo, tá? Então, essa blusa aqui é top-down, é fácil, né? Frente e costas são iguais. É bom, né? Blusa assim, porque você não precisa ficar olhando onde é frente, onde, né? Essa daqui eu já tenho, acho que 2 anos que eu já fiz ela, mais ou menos, eu não sei, não lembro. É uma blusa top-down também, que eu fiz a modificação, porque o ponto de baixo era só ponto V. Eu usei o ponto V, eu acho que em alguma parte aqui. Eu usei um pouquinho de ponto V e depois eu modifiquei o ponto para combinar com aqui em cima, né? Então essa blusa aqui totalmente é modificada, não é igual exatamente, né? Como estava na receita. Aí eu fiz o acabamento assim, simples, né? Mas combinando também. Bom, teve uma pessoa que não gostou, né? Mas aí é gosto de cada um, né? Eu não posso agradar todo mundo, né? Não sou Deus. Mas eu fiz a minha modificação do jeito que eu achei que ficou bonita pra mim. Eu faço as coisas pra mim, né? Eu falo sempre, vocês podem modificar se vocês quiserem. Ninguém é obrigado a fazer do jeito que eu faço. Eu faço do jeito que eu gosto pra mim, né? Porque eu vou usar, né?
E, por exemplo, eu não gostei que a blusa aqui embaixo toda era ponto V simples, né? Eu achei muito sem graça quando eu vi. Aí eu falei, não. Então, a minha irmã tinha mandado esse ponto para mim, porque ela ia fazer uma blusa. Aí ela estava indecisa, porque ela também tem costume de bolar as blusas dela, né? E ela, de vez em quando, ela faz uns modelos da cabeça dela. Então, ela pega e ela inventa as blusas, né? Aí ela mandou esse ponto aqui e mais dois. Aí eu falei, ah, eu vou usar esse ponto, né? E mesmo esse ponto, mesmo eu modifiquei também, porque ele não era assim, né? Aí eu modifiquei o ponto também, tá? É hiper fácil, bonita e é gostosa de usar. Nossa, é gostosa mesmo. Eu gosto dessa blusa. Já usei muita. Tem essa daqui que foi a pedido. A pedido. Ela é uma blusa bem diferente, porque aqui ela fica, desse lado ela fica um pouquinho menor. Aqui é onde eu comecei a fazer a blusa, né? Nessa parte aqui. Então ela fica assim. E aqui ela fica maior, ela fica reta aqui nessa parte, né? E essa parte aqui ela fica um pouquinho diferente. Ela não fica tão reta, tá? E olha só. O desenho dela todo bem simples, né? Dá uma dor de cabecinha para fazer, mas tudo bem. Acabamento também simples, né? Mas ela é bem desenhada. Bonita ela. Bonita mesmo. Essa aqui serve tamanho M. Para mim fica bem justa, né? E eu gosto de blusa mais larga, né? Essa daqui serve pro tamanho M. Pode ser que aqui fique um pouquinho grande, né? Pode ser. Não sei, eu nunca experimentei numa pessoa do tamanho M. Mas o comprimento, a largura, assim, fica perfeito para tamanho M. Bonita ela, né? Deixa eu ver aqui o secadinho, senão depois eu me perco. É... Viviane, linda, obrigada. Cláudia, eu sou do Brasil, mas estou em Atlanta, na Geórgia. Adoro seus trabalhos. Obrigada, Cláudia. Aí tá muito frio? JS, olá, bom dia, noite. Oi, boa noite, dia. Patrícia, que linda. Rian, linda. Roseni, oi, boa noite. Boa noite, Roseli. Viviane, todas são muito bonitas. Ah, então, tem mais para mostrar aqui. Peraí. Ah, eu fiz esse ano passado, né? Eu fiz um gorrinho, fiz um conjunto de gorrinho. Eu já usei bastante esse gorrinho. Aí, com esse gorrinho, eu fiz também a gola para combinar, né? Já com um ponto totalmente diferente, tá? E fiz a máscara dele, como eu falei, né? É uma máscara não para usar para corona, essas coisas, mas é uma máscara. Ai, até aqui. Para frio. Quem anda de moto, essas coisas, é bem legal, né? Eu não sei se é assim, tá? Aí, essa argolinha aqui prende aqui no botão, né? Então, eu fiz um conjunto. Isso tudo ideia
que eu vi as pessoas vendendo gorro em pano, né? Com máscara assim, tal, tudo em pano. Aí eu falei, eu vou fazer uma em crochê. Aí eu fiz, né? Aí eu fiz a gola também, porque aí fica bem quentinho, né? Fica bem legal. Aí a máscara, se você não quiser usar, aí você pode pôr pra cima também, né? Você põe ela lá em cima pra não te atrapalhar, põe ela pra trás, ou tira. Olha só. É uma golinha bem quentinha. Bonita ela. Não sei se eu tô mostrando de ponta cabeça, mas tudo bem, tá, gente? Toda vez eu tenho que olhar aqui pra ver se tá de ponta cabeça. É um desenho bem legal, né? Fica bem diferente, ó. Bem diferente mesmo, tá? É... Fiz uma boina. Esse aqui faz muito tempo que eu já fiz, né? Uma boina com aba, tá? Ele é bem bonitinho, uma gracinha, facinho de fazer, né? Eu ensinei passo a passo, até fazer aqui tudo. Aí aqui eu peguei botãozinho, fiz o acabamento e tudo mais. Isso aqui é bem bonitinho. Eu gosto dele. Eu gosto de boina, assim, chapeuzinho, né? Essa aqui é uma gola. Gola. Ah, esqueci o nome dessa gola. Gola infinita, eu acho, se não me engano. Né? Cruzada. Pra combinar, né? Com o meu gorrinho, aquele que eu mostrei ontem, que tem os dois gatinhos, tá? Ponto V. Bem simples, tá? Eu ensinei como fazer torcida assim. Fica bem legal, né? Você faz, né? Em um sentido só. É em um sentido só. Dá pra ver? Então, aí fica cruzado aqui, ó. Bem legal. Ai. Ah, essa daqui é aquela que eu falei pra vocês que eu perdi o passo a passo. É o meu colete que eu fiz aqui, né? As, aqui é em ponto baixo, tá? E aqui tem os motivos. Os motivos tá no canal, né? Que eu tinha ensinado antes. Aí, como eu gostei do motivo, eu falei, aí eu vou fazer um colete. Aí eu tinha essa linha vermelha aqui e fiquei com medo de ela não dar, né? Olha só o acabamento aqui da parte, né? É de toda a volta aqui do colete. É um acabamento simples, ponto simples, tá? É bem simplesinho. E fica bem comprida. Essa daqui fica bem comprida. É para usar agora. É... Primavera, verão. Fiz de linha, né? E bem vazada, tá? Ui. Bem bonita ela, né? Bem comprida. Ah,
Esse daqui eu fiz para vocês faz tempo também. Motivo triangular, né? Aí eu fiz um chalezinho pequeno para mim. É com a linha com que eu tinha, né? Tá? Aí deu para fazer desse tamanho. Aí, normalmente eu uso como gola, né? Como eu falei para vocês, eu gosto de usar como gola, né? Fica bem bonito. Olha só. Eu acho que eu tô mostrando no lado certo. É, tô mostrando no lado certo. Que é bem escura essa linha, né? Tá? Tudo triângulo. Triângulo, triângulo, triângulo. O acabamento simples, né? Facinho de fazer. Ó, legal, né? Ah, tem outro gorrinho aqui que eu fiz com motivos, com a mesma lãzinha da gola, né? Olha só. Aqui também eu uso, é bem bonitinha, uma gracinha, né? Aqui é simples e tem os motivos, tá? Isso aqui é como se fosse uma boininha, uma boininha. Não é bem gorro, é uma boina, tá? Ai, eu fiz essa daqui também faz tempo. Eu gosto de usar ela. É que eu acho que a blusa que eu mais uso é essa. É uma blusa top-down também, tá? Com a linha toda assim, bem colorida, no tom mais sério, né? Mais sério. Marrom, azul, azul um pouco mais claro, tem cinza, né? Tem um bege mais escuro, né? E assim. O acabamento dele é simples também, tá? O ponto também é simples. E tem que ter leque, né? Eu amo leque. Leque é show, né? Ficou assim. A manguinha, tá? Assim, ok? Ficou bem bonita, eu gosto. Eu fiz bem comprida, né? Que eu gosto de comprida. Fiz bem compridona. E a última peça de hoje é uma blusa que eu falei pra vocês que eu fiz há muitos e muitos anos atrás, tá? Já tá bem velhinha, eu já não dá nem pra usar ela, mas eu guardo ela como de lembrança. Aqui eu fiz decote V, fiz a golinha com o mesmo ponto que eu usei aqui, eu acho que é o mesmo, tá? Aqui é a manguinha reta e o acabamento com o mesmo ponto. Uma coisa bem simples, fácil de fazer, tá? Eu não tinha revista naquela época, não tinha nada, tá? E aqui embaixo fica assim. Foi o que eu dei, foi o que deu para fazer, né? Eu fiz com ponto alto aqui, achando que ia fazer com ponto alto, até um pouco mais para baixo, para depois fazer um acabamento assim, né? Aí não deu, a linha acabou, não tinha mais nas lojas também, eu procurava e não achava da mesma cor, aí eu deixei para lá,
Aí fiz só assim. Aí eu fiz para usar em casa. As costas é reto, não tem diminuição nem nada. Só fiz aqui mesmo, só nessa parte mesmo, tá? Deixa eu ver. É, eu fiz até em cima a diminuição. É, bem ver assim, ó. Até aqui, tá? Aí depois a golinha eu comecei, deixa eu ver. Hum, eu faço as coisas, depois eu não lembro. Ah, eu comecei daqui, mais ou menos. Daqui. Aí eu comecei a fazer a golinha. Esse daqui é o ponto da gola. Que é o mesmo ponto daqui. Aqui da parte de baixo, né? Aí eu fiz assim. Coisa que a gente tá aqui, a gente começa a inventar, pensa no modelo, mas não dá certo e, né, porque não tem material nem nada e acaba surgindo alguma coisa. Aí eu usava em casa, que é bem fresquinho, né? Eu podia usar só por exemplo, um sutiã e ele, tava dentro de casa mesmo, né? No calor. Assim a blusinha, bem simplesinha. A gente inventa, né? Tem que inventar, porque se a gente não inventa, a gente não consegue fazer nada. Tem que pensar, né? Olha só como eu tô falando. Aqui, ó, tá? Fiz até aqui em cima. Aí eu comecei mais ou menos daqui, ó. Fazer a golinha. Mais ou menos daqui, ó. Mais ou menos, né? Tá? Daqui pra cá. Aí fui fazendo. Facinho, né? O que vocês acharam das peças de hoje? Amanhã tem mais. Tem mais. Ixi, tem mais. Tem bastante coisa ainda. Tá lá minha gaveta lá. Tá na metade. Minha gaveta de blusas tá na metade. Fora que tem, eu acho que deve ter alguma coisa perdida dentro do guarda-roupa também. Nossa, é muita coisa, né? É... Patrícia, que linda. Obrigada, Patrícia. Rian, linda. Já, eu acho que eu já li essas partes aí. Maga, boa noite para você, Maga. Eu achei que você não ia vir hoje. Luzia, boa noite para você. Gilneide, nossa, faz tempo, hein? Minha princesa, você é incrível. Obrigada. Faz tempo que eu não te vejo, Gil. JS, tentei fazer esse gorro, não sei por que não deu certo. Ué, por que será? Esse gorrinho aí é tão facinho de fazer, muito, muito fácil. Por quê? O que que não deu certo? Depois você me fala. Selma, olá! Gosto muito do seu canal e gostaria de fazer uma pergunta. Uso linhas de boas marcas, mas quando termina o trabalho, o início parece usado. O que estou fazendo de errado? Hum, é... Aí eu não sei, porque nunca aconteceu isso comigo, né? De você fazer o trabalho, você pega uma linha, por exemplo, qualquer uma, pode ser até uma linha mais ou menos, né? Ou até uma linha bem ruinzinha, como, ai, ai, cara, dessa blusa aqui. Olha só, essa blusa aqui, a linha dela não é boa, não é boa. E para você ver, faz muitos anos que eu tenho ela, uns 15, 16 anos que eu tenho essa blusa. E olha, ela solta e faz bolinhas, né? Na hora que eu fiz a blusa, ela tava perfeita, perfeita.
né? Ela não fica parecendo velha. Não é impressão sua, pode ser que seja impressão sua, né? Essa linha aqui é uma porcaria, ó. Ó. E faz anos que eu tenho ela. E eu usei, hein? Usei. E ela é bem porcaria, mas olha só. Ela continua firme e forte ainda aqui, ó. Inteirinha. Tem nada arrebentado. Tá tudo bem certinho ela. Tá igualzinha do jeito que eu fiz. Só a única coisa que você vai lavar. Aí, por mais que você lava ela dentro de um saquinho próprio para colocar roupa, e depois tem zíper e você coloca na máquina, né, para fechar. Aí você lava, mas mesmo assim é a própria linha, ela que faz fazer isso, né? As bolinhas. Esse negócio de linha boa, você fazer o trabalho e parecer que tá usada, velha assim, eu nunca ouvi falar. E olha que eu já faço crochê há muitos e muitos anos. Eu nunca vi, sinceramente nunca vi. Do jeito que eu começo, eu termino, faço, tá lá igualzinho, novinho, inteira, né? E pode ser que seja impressão sua, né? Sei lá. Margarete Barreiro, amiga, termino de assistir depois. Tenho serviço para terminar e entregar amanhã cedo. Obrigada, Maga. Bom serviço para você. Luzia, bonito. Valdirene, boa noite. Muito lindo. Obrigada, Valdirene. Délia, me gusta tus trabalhos. Sou de Guadalajara. Quase não saiu. Géssia, são todos muito lindos. Rosilda, bom dia, Lavinha. Adoro suas videoaulas. Já fiz algumas peças suas. Ai, que legal! Por que você não me mandou a foto para eu ver? Maiole, boa noite. Amo seus trabalhos, são perfeitos. Beijos. Obrigada, JS. O gorro estava ficando muito aberto e os pontos não ficaram bonitos igual o seu, parecia bagunçado. Hum, então eu vou fazer uma aulinha, né? Porque tem a Luzia, você tá aí, Luzia? A Luzia também falou, eu acho que foi a Luzia que falou que não sabe fazer ponto, ai, como é que chama? Ponto puff, né? Ponto puff. E eu vou explicar duas formas que vocês podem estar fazendo. Cada um tem um jeito de fazer, né? Então é você, não é, Luzia, que não sabe fazer o ponto puff? Peraí, deixa eu pegar aqui a peça. Eu já não sei mais onde ela tá. Ponto puff é esse ponto aqui, ó. Que você puxa a linha para fazer. Eu já ensinei várias vezes, mas tem pessoas que, tipo, não assiste tudo que a gente posta, né? Porque eu sempre, de vez em quando, eu dou umas dicas, dependendo do vídeo que eu faço. Pode ser um ponto, pode ser uma peça, pode ser qualquer coisa assim. Eu sempre estou dando dica, né? Para fazer. Mas não é tudo que as pessoas assistem. Então, às vezes, perde essa dica, né? Porque normalmente no vídeo eu não falo ali no título, né? Ah, eu fiz ponto tal com dica, né? Porque senão fica muito longo e também as pessoas não lê, né? Tem pessoas que nem lê o título, ela só vai lá, assiste, né? E depois comenta. Mas eu vou fazer. É,
meu ponto puff fica feio. Então, eu vou ensinar vocês fazerem direitinho o ponto puff. Eu também sofri um pouco no começo, quando eu fui fazer esse ponto, né? Eu lembro que eu tentava, ficava tudo um menor, outro maior, com os pontinhos, as linhas, tudo, sei lá, bagunçada, né? Do jeito que você falou, JS, bem bagunçada. Aí eu olhava e falava, mas que coisa horrorosa, né? Aí eu comecei a fazer aqueles 3, 4 pontos altos juntos, né? Ao invés de puff. Eu não gostava de fazer puff por causa disso. Aí eu fui treinando, só fazendo ponto puff, ponto puff, ponto puff. Aí eu me liguei como eu tinha que fazer. Aí eu falei, agora eu sei como fazer. Aí foi aí que né, eu aprendi a fazer os pontos puff, tudo do mesmo tamanho, tudo igual. Então depois eu faço uma aulinha extra para vocês que não sabem, né, manejar direito para fazer o ponto puff. Fica mais fácil falar assim, né? Que não tem tipo, igual tem um ponto que eu não consigo fazer, que é o ponto, ai, como é que chama aquele ponto? Rococó. Ponto rococó eu já tentei, mas já tentei desde pequena. Desde pequena, eu tô tentando fazer. Eu vejo os outros fazer, faz com uma facilidade. E tem umas que puxa tudo de uma vez, tem umas que tira de um em um e fica perfeito, fica bonito. E o meu fica horrível, eu não consigo. De 10 que eu faço, um fica bonito. Então eu tenho que treinar mais fazer, mas eu não tenho muita paciência mais. Hoje em dia eu não tenho muita paciência para ficar fazendo isso, né? Mas Ave Maria é um ponto bem complicado, né? Ana Luísa, amo seus trabalhos. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Então, por hoje, gente, é só, né? Obrigada pelos likes, né? Muito, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui, vendo minhas peças. Sempre estão aí me ajudando a curtir, compartilhar, assistindo meus vídeos, meus blá 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 também lá no outro canal. E lá no meu outro canal eu falo uma coisas assim mais pessoais, né? Tipo, uns blá 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 mais, né? E eu vou terminar de fazer esse e já vou fazer lá pro outro canal lá também, porque eu preciso responder uma pessoa lá, então bora lá, blá blá blá, né? Nhe. Espero vocês lá também, viu? Lá no meu outro canal. Então, um beijo, um queijo, um bom descanso para vocês. Durma com os anjinhos e até amanhã. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais blusas para vocês verem, tá bom? Então, até. Luzia, para mim é uma felicidade ouvir você ver. Ai, Luzia, você quer me deixar? Para mim é uma felicidade ouvir e ver você. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Ver seus vídeos. Obrigada, Luzia. Você fez eu ficar perdida agora. Maria, boa noite. Então, até, gente. Beijos. Fica com Deus.